Vamos lá, pessoal. Eu espero nesse vídeo conseguir tirar algumas dúvidas, né, de vocês sobre o autismo e o TDAH e mostrar em que situações, por exemplo, é possível a gente conseguir benefícios para crianças ali com TDAH, né, com a hiperatividade, aquelas crianças muito hiperativas, e também de alguns casos de crianças com autismo. Vou explicar, né, basicamente ali essa deficiência de um modo bem rápido, bem resumido, e em seguida a gente vai passar então a mostrar pelo menos quatro casos reais, sendo dois de TDAH e dois de autismo aqui do escritório, tá? Antes de mais nada, eu quero lembrar que o TDAH, ele em regra não é considerado uma deficiência, mas sendo ali uma moléstia, vamos dizer assim, que causa um transtorno de desenvolvimento na criança, aliado a barreiras sociais, pessoais, econômicas principalmente, podem dar direito ao benefício. Então, vamos lá. Inicialmente, o benefício é o benefício de amparo social à pessoa portadora ou à pessoa com deficiência, tá? No caso, crianças ali portadoras de autismo, né? Ali que estão no espectro autismo e crianças que sofrem por conta do TDAH. Lembrando que o desafio que essas crianças enfrentam é um desafio que exige da família, da escola, da sociedade, um apoio, um suporte para que essa criança ela consiga se desenvolver em igualdade em relação às demais crianças que não têm ali os mesmos déficits, né? Então, eu, por exemplo, né, eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH, tive TDAH quando era criança e tive muitas dificuldades quando era criança. A terapia o tratamento medicamentoso me ajudou bastante, mas ainda hoje tenho uma dificuldade muito grande em assistir aula presencial e principalmente em vídeo. Aprendi, né, com o passar do tempo, que eu conseguia prender minha atenção na leitura, tá? Lembrando que o TDAH ele não causa uma espécie de emburrecimento da criança, não é isso. O TDAH, a criança ela não consegue parar a atenção dela em uma coisa e seguir com aquela atenção ali como uma pessoa conseguiria, tá? Então, vou mostrar aqui, ó, primeiramente, nós temos aqui crianças com TDAH, elas geralmente apresentam um déficit de atenção, ou seja, uma desatenção, apresenta um comportamento desafiador. É muito comum o TDAH vir com um TOD ali, que não tolera a autoridade. O tratamento, como eu comentei, né, inclui terapia e medicamento, né, para poder auxiliar. É muito comum se utilizar do aripiprazol, carbamazepina também para ajudar bastante, né? Também tem a Ritalina, que é muito falada também, né, que é um medicamento para ajudar a criança a centralizar ali a atenção dela, né? Em relação ao autismo, nós temos o CDF-24, que é aquele transtorno global de desenvolvimento. Até mudou, esse aqui é a CID-10, a gente tem agora a CID-11, né? Mas vamos continuar com a CID-10, que ainda é muito utilizado. Tá? Nós estamos em setembro de 23, né? E ainda é muito utilizado nessa época, tá? Essas crianças com autismo, elas apresentam muitas vezes comportamentos repetitivos, diferentes de crianças com TDAH, né? E é muito comum essas crianças elas apresentarem um problema, uma dificuldade de interação social. Apesar disso, há crianças com autismo que não têm essa dificuldade de interação social. Eu tenho alguns clientes, né, crianças ali 10, 11, 12 anos, que não têm essa dificuldade de interação social. Tem uma dificuldade de interação social em ambientes mais abertos, com mais pessoas, aí sim, mas em ambientes mais fechados, com menos pessoas ali, essa criança consegue desenvolver um pouco ali uma linha de conversa, apesar de não deixar você falar, né? É mais o que ela fala. Então você tem que guiar ela dentro do que ela está ali lhe contando, tá? Tratamento, né, do autismo geralmente inclui fonoaudióloga. Lembrando também que fonoaudiólogo também tem um TDAH, tá? É muito comum também. E a terapia. Né? A terapia também ajuda bastante e também medicamento. Medicamento também ajuda bastante. E assim como o TDAH, é necessário um suporte familiar, da escola, da sociedade, para que essa criança ela consiga se desenvolver algumas habilidades
e afastar algumas dificuldades dela. É muito comum criança com autismo ter aquelas estereotipias de roda, de girar as coisas, de fazer um brinquedo perder a função, esse brinquedo ter outra função. Então, é muito comum, tá? Primeiro exemplo aqui, uma criança com TDAH, vou aqui rapidamente mostrar, é uma criança TDAH e essa criança, o atestado médico, o psiquiatra relatavam que o paciente, a criança tinha um intenso prejuízo na capacidade esperada para a idade, porque essa criança não conseguia desenvolver, ela não conseguia prestar atenção em nada, então era até assim bastante problemática essa questão de ela conseguir se concentrar, né? O relatório da escola, ele relatava que a criança era muito agressiva. É interessante porque essa criança é muito agressiva, mas a próxima também com TDAH não é totalmente o oposto. Vamos já chegar nela. Então essa criança é muito agressiva, cara brinca, só gosta de brincadeira violenta e sempre quer bater nos colegas, né? E é muito inquieto, tem pouca dificuldade, pouca concentração nas atividades individuais. E por isso o aprendizado fica comprometido. Observou-se, né, ainda, segundo o relatório escolar, aqui é importante que o relatório escolar é o seguinte, é comum que a escola queira dar um relatório escolar genérico, né? A gente faz questão aqui no escritório que esse relatório escolar seja específico, então a gente geralmente entrega para o pai ou para a mãe uma guia, né, uma solicitação de que esse relatório seja bem especificado para que a gente consiga, né, ter uma noção melhor do que se passa no dia a dia dessa criança, porque tanto no TDAH como no autismo a gente precisa entender o dia a dia dessa criança, como é que essa criança acorda, o que é que ela faz, o que é que ela acorda, o que é que ela faz em seguida, como é que ela levanta, se ela levanta estressada, mal-humorada, então como é o dia a dia dessa criança, como é o dia a dia dessa criança na escola, então o relatório escolar tem que ser bem específico, né? Se a criança aqui ela tem comportamento agressivo com mais frequência e atividade em grupo, mas o comportamento dela ele é amigável quando ela está sozinha com a professora, quando essa criança está com a professora. Isso aqui pode ser uma espécie de ciúme da criança em relação à atenção da professora, né? Mas é algo que chama atenção. É uma criança tímida e pouco colaborativa. E percebeu-se ali um atraso cognitivo se comparado aos colegas da mesma idade, porque justamente a atenção não consegue focar, ela não consegue aprender, exceto naquilo que dá interesse a ela. Se a criança faz uso de neuroleptil, Depakine, né, manhã, tarde e noite, tá? Manhã, tarde e noite. Próxima criança, nós temos uma criança que o relatório escolar, essa criança é 2016, né? A outra é 2013, então essa aqui é 3 anos mais nova. Essa criança ela apresenta um comportamento mais alegre, mais social, tem um bom relacionamento com os amigos e com a professora, gosta de brincar, inclusive com brincadeiras inventadas. Essa criança que ela não tem violência, tá? Então essa criança ela não é violenta, não bate nem nada, nem morde nem nada, mas não se expressa com clareza e tem dificuldade de concentração. Já falei que é comum TDAH. Tem uma dificuldade grande na coordenação motora fina, tá? Então não consegue fazer ali, né, fazer a linha no tracejado, pintar dentro das linhas, né? Então ela tem essa dificuldadezinha aqui. Também essa criança ela não sabe pegar no lápis corretamente, não entende, né, algumas noções como alto, baixo, né, em cima, de lado. Então essa criança não consegue entender essas coisas, o que é estreito, o que é largo, o que é para frente, o que é fora, o que é dentro, então o que é curto, o que é comprido. Então essa criança tem essas dificuldades. E essas dificuldades dela não estão de acordo com a idade cronológica dela. Esse caso foi um caso de 2020, se a criança tinha 4 anos, então a criança de 4 anos já deveria entender ali mais dessas coisas, tá? Então precisaria até de uma investigação melhor, né? Para verificar se além do TDAH havia mais alguma coisa. Fazia uso de valproato de sódio, tá? De 5 ml, até dezembro de 2020. Depois passou a fazer uso de risperidona, né? Que depois a risperidona aumentou-se a dose, tá? O próximo caso aqui é um caso de autismo, tá? Esse caso é um caso interessante. Ele é aqueles casos de autismo que a criança tem muitas estereotipias, tá, do autismo. E aqui eu trouxe, né, esse relato que eu achei importante, o relato da mãe, né? A mãe diz que a criança na fila de espera do núcleo de terapia, né, para fazer as terapias, que ele depende da mãe para tudo, que ele é muito agitado, tem dificuldade para engolir comida e para defecar, e que ele já se internou 3 vezes.
A situação dele de 3 vezes aqui é por conta de coisas, às vezes, que ele mexe, que ele quebra, aí se machuca e tal. Às vezes ele não quer fazer cocô e fica segurando. Então, assim, tem essa problemáticazinha, tá? Essa criança aqui, ela tem esse problemazinho de dificuldade de fazer cocô e ainda usava fralda e não queria tirar a fralda e não queria comer. Então, assim, acabava que ela ficava desnutrida, né? Ao mesmo tempo ficava ali inchada e por isso esses internamentos, né? E aí apresenta estereotipias, tem medo de som alto, não interage com outros e tem a fala atrasada e fazia uso de risperidona 2 vezes ao dia. Próxima criança, nós temos uma criança aqui com um comportamento repetitivo, uma criança até um pouco mais velha, pouca interação social, heteroagressividade, ou seja, uma criança que gosta de ali, né, de uma certa. Não gosta de estar acompanhado dos coleguinhas, vamos dizer assim, prefere brincar só, apresenta também um atraso de linguagem. No relatório da escola, que a gente pediu bem detalhado aqui também, demonstrava uma dificuldade de participar de momentos sociais. Nos momentos de silêncio, essa criança ela reagia gritando, né, como se esses momentos de silêncio incomodassem ela, como se o barulho do silêncio fosse mais alto do que o barulho de um grito, tá? É, ela entendia o que os adultos falam, mas não consegue se expressar, né, não consegue se expressar. Os professores, inclusive, eles aprenderam a entender o que é que essa criança queria a partir, né, da vivência, da convivência com essa criança. E não gostava de obedecer solicitação, né? É interessante que a fala, né, isso foi relatado no processo, que a fala dessa criança é de uma criança ali em fase inicial de comunicação. Então, uma criança, em 2016, esse processo foi em 2021, essa criança aqui, ela tinha, né, seus 4, 5 anos e falava como se tivesse 2 anos de idade, 2 anos e meio, né, de idade. Então, essa criança aqui, ela teve esse problema de comunicação, né, ainda com essa idade. E como eu havia dito, os professores aprenderam a entender o que essa criança dizia ou deixava de dizer a partir, né, da convivência. Mas o interessante aqui é que essa criança, apesar do atraso na linguagem, essa criança não apresentava um atraso de desenvolvimento intelectual, cognitivo. Então, essa criança aqui, ela já conseguia é, tracejar dentro das linhas, já conseguia pintar as coisas. O atraso era mais da fala, essa birra, né, essa birra constante, mas o desenvolvimento cognitivo, intelectual dessa criança era bom, né, era muito bom. E aí recomendava-se o tratamento multidisciplinar, que é um tratamento recomendado para quem tem TDAH, quem tem autismo, né, recomenda-se sempre o tratamento multidisciplinar e, claro, sempre com o suporte ali da família, dos pais da escola, né. E essa criança fazia uso de risperidona. Como eu acabei de dizer, o tratamento, a abordagem terapêutica e medicamentosa envolve fonoaudiólogo, terapia, psicoterapia, medicamento. Os medicamentos são muito comuns, risperidona, alprazolam, carbamazepina, são muito comuns de serem utilizados. E também a ritalina, não está aqui, mas também a ritalina é muito comum de ser utilizada, principalmente para o TDAH. Tá? Nós temos que. Quais são os desafios que essas crianças enfrentam? Eu acredito que o maior desafio que a gente vê no dia a dia é essa necessidade de suporte, né? Um suporte da família para entender aquela deficiência, entender aquela situação, né? Diagnosticar isso o mais cedo possível para que seja tratado mais rapidamente também, para evitar atrasos cognitivos dessa criança, atrasos de desenvolvimento dessa criança, para que essa criança ela consiga se desenvolver da melhor forma possível, apesar das dificuldades, né? Então, acredito que o acompanhamento familiar ele é muito importante nesse sentido e por isso, né, existe o BPC para essas crianças para tentar ali alavancar, né, melhorar, dar um suporte para que a família consiga acompanhar melhor. Até porque tem que ter alguém dedicado nisso. Se o pai e a mãe trabalham, ninguém consegue dar atenção suficiente para essa criança, tá? Então, é ali crucial que essa criança ela tenha o tratamento adequado, tá? Conclusão, né, para a gente finalizar o nosso vídeo, a gente está empenhado aqui, né, para auxiliar nossos clientes e também ali
a tentar diagnosticar o mais cedo possível. Então, muitas vezes a criança já tem algumas estereotipias, mas ainda está aguardando consulta, está aguardando é, que o médico converse com o médico, ali 2, 3 consultas com o médico, e muitas vezes pelo SUS a gente sabe que isso é dificultoso, tá? Aqui no escritório a gente dá todo esse apoio, tá? É, médico e social para alavancar essa criança e melhorar a vida dela, até porque, como eu falei, eu também tenho TDAH e sei das dificuldades que é, tá? É, para concluir, né, finalizar, obrigado, né, pela atenção de todos. Sintam-se livres para fazer perguntas e qualquer coisa, você pode entrar em contato, tá? Pelo WhatsApp, que é o 85, que é o DDD de Fortaleza, 30 35 48 31, né? É o WhatsApp aqui de Fortaleza, esse telefone fixo. Você pode estar conversando com a gente, tá? A gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, um abraço e fiquem com Deus.